Olá, começa agora o Manchetes Online desta quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015, data da criação da nossa Casa da Moeda. E hoje eu recebo o economista Dr. Joseph Bará e estes são os destaques da semana. Segundo o IBGE, desemprego cai em 2014 e chega a 6,8%. Banco Central afirma que o poder do salário mínimo é o maior desde 1965. Dólar para turistas já é vendido por até R$ 3,21 em casas de câmbio de São Paulo. E Carnaval de 2015 deve gerar 90 milhões de reais de receita também aqui para a nossa capital. Doutor Bará, muito obrigada pela sua presença. Vamos à primeira notícia de hoje. O desemprego no Brasil no ano passado teve média de 6,8%, queda em comparação com 2013, quando foi de 7,1%, segundo o IBGE. Em 2012, no início da série histórica, o desemprego médio foi de 7,4%. O que a gente pode entender com essa manchete e de que forma isso traz algum impacto ao nosso dia a dia, ao dia a dia dos empregados, vamos dizer assim? Olha, é meio intrigante, né, que a economia esteja estagnada e o desemprego estável, né? Normalmente haveria um aumento do desemprego. Sim. Né? É um movimento estranho, né? É muito estranho, mas é uma coisa interessante de se observar. Porque, na verdade, as estatísticas de desemprego do IBGE, elas levam em consideração as pessoas que estão procurando emprego, né? Que estão desempregadas e procurando emprego. E, portanto, quando menos gente procura emprego, o desemprego estabiliza ou cai, né? Uhum. A pergunta que se faz é por que as pessoas não estão procurando emprego, né? E que provavelmente não devem estar procurando mesmo e se conformando com o subemprego ou mesmo com a situação Muita de gente desemprego. na informalidade, né? Não se mede isso quando se fala em desemprego. De forma que, claro, não há dúvida nenhuma que houve, nesses últimos 10 anos, uma melhoria do salário real. O próprio salário mínimo não só manteve poder de compra, como até aumentou. Sim. Em relação ao que se comprava antes. Sem dúvida, isso aconteceu. Houve uma redução também no desemprego. Mas é estranho que se tenha uma situação dessa, até porque está se gerando muito emprego de baixa qualidade, né? Quer dizer, se a indústria está encolhendo, a participação da indústria é cada vez menor caindo, em relação ao PIB, né? Se a agricultura moderna é altamente mecanizada, as pessoas estão sendo empregadas no setor de serviços. Porque aqui não tem a média salarial. Exatamente o que eu ia falar. Houve um aumento na questão do telemarketing, né? Hoje se faz tudo por telefone. Isso. Então, a gente vê, e nesses casos, essas empresas de telemarketing geram muitos empregos. Não são poucos, são muitos empregos. Em geral, empregos de baixa qualificação e mal pagos. Mal pagos. Né? Nesse sentido, pode haver até um certo equilíbrio com uma mão de obra barata, não é? E com pouca qualificação. Porque é estranho o seguinte, o governo tinha uma meta de criar 1 milhão de empregos em 2014. Criou quase 400 mil vagas com carteira assinada, ou seja, novos postos de trabalho formais. 400 para 1 milhão são 600 mil. Aí a gente lê isso aqui. Quer dizer, fica uma coisa meio sem pé, sem cabeça, não dá para entender direito. Então a gente acaba pensando exatamente isso. Houve um aumento? Houve, mas de mão de obra não qualificada, com rendimento menor, né? E tem que levar em consideração também uma grande quantidade de jovens que nem trabalham nem estudam. Exatamente. É aquela neném, a geração neném. Exatamente. Né? E isso no Brasil tem uma proporção importante, né? Se já é preocupante em países como a Espanha, como a Itália, né? Você imagina no Brasil a quantidade de jovens que nem trabalham nem estudam. Eles não entram nessa conta. É verdade. Tá certo? Porque
Possivelmente muitos nunca trabalharam, nunca buscaram emprego e, consequentemente, não estão entrando também nessa estatística. E a gente vê que, eu não sei, eu não entendo nada de metodologia nessas pesquisas. A gente tem um aumento populacional todos os anos. E a gente tem um envelhecimento da população e também aqueles que eram crianças se tornando jovens e entrando nesse mercado de trabalho. Mas a verdade é a seguinte, é que o Brasil está se beneficiando, ou deveria estar se beneficiando agora, do chamado bônus populacional, né? Porque houve uma queda muito significativa na taxa de natalidade e de crescimento populacional. Inclusive, nas grandes metrópoles, a taxa de crescimento demográfico caiu muito. Isso é um fato que, durante um certo período, é muito favorável ao país, porque você reduz a mão de obra disponível e, ao mesmo tempo, isso permitiria uma elevação de salários. Sim. Mas, passado um determinado período, isso se torna um ônus, porque você tem um envelhecimento também mais acelerado da população. Mas assim, o crescimento diminuiu, mas ele não deixou de existir, né? Sim. A gente tem crianças nascendo todos os dias. Pois é, mas lembre-se que o subemprego, as grandes taxas de desemprego no passado, estavam muito ligadas a uma pressão demográfica muito violenta. É verdade. O Brasil chegou a ter, nos anos de 50, 60, taxas de 3,5% ao ano, né? Que hoje você só encontra em países africanos. E isso foi caindo até nós estamos hoje com uma taxa de crescimento populacional equivalente ao sul da Europa, né? Estamos ficando mais espertos, então, mas deixando de lado o envelhecimento da população. Se estamos ficando mais espertos, eu não sei. O problema é que a queda na taxa de natalidade se deve a múltiplos fatores, né? O ingresso da mulher no mercado de trabalho, a questão da mulher ter que trabalhar para ajudar na renda, anticoncepcionais, anticoncepcionais, mas, sobretudo, a urbanização. Porque a questão é a seguinte, no campo, na vida de um agricultor, o filho é um ativo. Sim. Na vida de um trabalhador urbano, o filho é um passivo, é um gasto. Então, essa é uma diferença muito grande. Falando em década de 60, é muito interessante o que o Banco Central anunciou, que o poder de compra do salário mínimo é o maior desde 1965. A gente vai entender por quê. Vamos lá. Tá aí, o poder de compra do salário mínimo em janeiro de 2015, fixado em R$ 788, é o maior desde agosto de 65, informou o Banco Central por meio de um boletim regional. A análise indica ainda, de acordo com a autoridade monetária, que as elevações reais dos rendimentos do trabalho em anos recentes, em especial nas faixas de menor rendimento, foram determinadas em parte pela valorização do salário mínimo. E a gente sempre vê aquela discussão, o salário mínimo está melhor hoje, foi melhor ontem podia comprar aquilo, hoje se pode comprar isso, mas que critérios são utilizados para a gente ter esse panorama hoje? Ou seja, um poder de compra maior do que desde 1965, se a gente tem um cenário não tão muito positivo na nossa situação econômica. Mas esse é um dos paradoxos também da economia brasileira, né? Nos últimos 10, 12 anos, houve, sem dúvida, uma política deliberada de incremento real do salário mínimo. Incremento real quer dizer crescendo acima da inflação. E, em alguns anos, crescendo, inclusive, acima da produtividade média do país, ou seja, o crescimento do próprio PIB. Isso, de um lado, tem um aspecto importante, que é o de permitir acesso maior da população aos bens de consumo, ter uma disponibilidade maior de linhas de crédito, o seu ganho permitir uma diversificação de gastos, etc. Por outro lado, tem que se avaliar também o seguinte, que como a produtividade média do país é muito baixa, um salário mínimo muito mais elevado, ou que se eleva a taxas mais aceleradas, ele incentiva o consumo, né? Sim. O consumo foi favorecido por uma baixa inflação, por uma taxa de câmbio favorável às importações, pelo barateamento dos produtos industriais, né?
que é muito notável nessa última década. Pela abertura de mercado, né? Teve uma abertura sim. de mercado desenfreada. Não, mas não é só isso. O que acontece é que esse aspecto que é favorável, ele também traz em si um aspecto desfavorável, que foi uma pressão enorme do consumo sobre a capacidade de produção do país. Sim. E isso, hoje, é um fator também de estímulo à inflação, né? O senhor, como economista, já pensou qual seria o salário mínimo ideal para o país? Ou o salário mínimo ideal para o país é esse que está aí hoje? Olha, eu confesso a você que eu nunca O Diese pensei um em dia qual chegou a dizer assim, seria o não, o ideal. salário mínimo seria hoje de R$ 2.000. Possível, né? Se a gente pensar na realidade, eu como leiga, não sou economista, mas eu acho que o país não suportaria um salário mínimo de R$ 2.000. Eu diria que o salário mínimo ideal no Brasil é aquele que as pessoas recebem e não reclamam. Né? Aí seria, até eu que não ganho salário mínimo reclamo, então não existe salário ideal. Não, eu digo não reclama no Eu sei, sentido... que dê para pagar as contas e você tem uma certa tranquilidade. Exatamente. Agora, não adianta o salário mínimo aumentar, isso a gente já viu no passado, né? Aumentos de salário mínimo. Sim. E logo em seguida o ganho do mês não dava nem para suportar o aumento de preços naquele mês, né? Fizeram até uma comparação, né? R$ 788, esse valor significa 2,2 cestas básicas, que hoje estão aí a um custo de R$ 355. Agora a gente fica pensando assim, 2 cestas básicas, o salário mínimo de R$ 788. Se a gente tem o panorama de quantas pessoas são na família, quanto tempo atende, né, de consumo a cesta básica. Não é só alimento. A pessoa tem gasto com vestuário, habitação, transporte. Por isso que eu questionei, né, qual seria o salário mínimo para suprir exatamente essas necessidades. Tem gente que consegue viver com R$ 788. Né? E se supre de muita coisa, mas que vive dentro dessa realidade. E tem gente que ganha 10, 20 mil, que não consegue viver pela falta até de educação financeira, que é uma coisa que não existe, né? Mas a realidade também é que em grandes metrópoles, como São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, de um modo geral, as pessoas não ganham só o salário mínimo, né? Sim. E não é só uma pessoa que trabalha na família. Então você tem uma renda familiar que permite cobrir esses gastos relacionados com habitação, transporte, enfim, vestuário e a própria alimentação também. Então é uma realidade em que você percebe que as coisas estão mais ou menos em equilíbrio, mas enquanto a inflação estiver sob o controle. Está em A controle. partir do momento que a inflação foge do controle, essa política toda de aumento do salário mínimo vai por água abaixo. A gente não viu a inflação sair do controle, mas o dólar hoje deu aí uma reviravolta. Claro que a gente não poderia deixar de falar sobre a alta do dólar. Pasmem, já chegou aos turistas a R$ 3,21. Fazia tempo que a gente não via esse valor. Vamos lá. Quem vai viajar para o exterior ou quer comprar dólares para deixar em casa, já paga mais de R$ 3,00 em casas de câmbio em São Paulo. Os valores vão de R$ 3,01 em dinheiro vivo a R$ 3,21 no pré-pago. O UOL pesquisou a cotação em 4 casas de câmbio em São Paulo por volta das 10 horas desta quarta-feira, da manhã de hoje. Surpreendeu essa alta? Quando o senhor viu esse valor, qual foi a sua reflexão como economista? Meu Deus, o que está acontecendo? Não, o que nós temos que ver é que a alta do dólar, ela depende de uma multiplicidade de fatores. Fatores externos, o que está acontecendo na economia mundial, Sim. E fatores internos também. Do ponto de vista da economia mundial, o que houve agora, né, Que refletiu diretamente que refletiu a recuperação da economia americana, que em princípio seria um fator favorável ao Brasil, ela implica também numa valorização do dólar. O dólar se valorizou muito em relação ao euro, né, ao ien japonês, e
também aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. Ou seja, a capacidade de recuperação americana, que é fantástica, deixa o mundo... Eles conseguem, né? Eles conseguem o que a Europa não está conseguindo. Verdade. E o que o Japão também não conseguiu já há muito tempo. E a China também está desacelerando. Então, para o Brasil, a repercussão disso é que a valorização do dólar também afeta, obviamente, a desvalorização do real. Sim. Né? Com a desvantagem para o Brasil, que vai vender menos ou com menos valor para a China, né? E está sempre nessa dúvida eterna com relação aos Estados Unidos, que seria o seu melhor parceiro. Né? Bom, do ponto de vista interno, a inflação, sem dúvida nenhuma, afeta a taxa de câmbio também, né? Uhum. Porque na medida em que você tem uma pressão inflacionária, que a oferta de produtos não consegue responder ao aumento de demanda, né? E há necessidade de se importar peças, componentes, matérias-primas para a indústria, e isso se torna mais caro, né? Consequentemente. E vai sendo um mecanismo que alimenta a inflação, que alimenta também a elevação da taxa Agora, de eu juros. fico imaginando Câmbio. quem viajou, comprou no cartão de crédito e a fatura vai chegar. Né? Quer dizer, você vai com uma expectativa de gasto para uma viagem internacional. Todo mundo, nós assim, mais pobrinhos, assim como eu sempre vou planejado, eu vou levar tantos dólares para gastar, vou gastar tanto no cartão de crédito, e a gente se baseia a taxa cambial à época. Porque o brasileiro não esperava um aumento tão significativo. A gente falou, o Brasil é uma caixinha de surpresas, né? Tem alguma dica? Não, tem que pagar mesmo, né? Não tem como. E pagar com esse valor que está aí. Mas a expectativa, você acha que é uma expectativa? Vai se manter? A expectativa que caia? Dá para prever isso? Olha, eu sinceramente acho que nesse momento é imprevisível. Não dá para saber exatamente o que vai acontecer, até porque não se sabe o que vai acontecer com a economia brasileira. O Brasil está numa situação muito complicada, muito difícil, né? E não se vê uma definição clara de rumo para a economia. O déficit público aumentou aceleradamente, né? Temos um déficit nas transações comerciais que também hoje é muito vultoso, né? Temos uma inflação já saindo de controle, já escapando do limite superior da meta estabelecida. Redução de linhas de crédito, de financiamento. A gente viu que agora os bancos estão colocando critérios mais rígidos nessa concessão. Isso também influencia diretamente? É negativo para a gente isso? Sim. Para a gente que eu digo país, né? Não, lógico. Escuta, esses últimos 10 anos, o Brasil viveu um sonho de consumo. É verdade. Né? O que aconteceu, na verdade? Houve uma elevação do poder de compra, como nós vimos anteriormente, Sim. Aumentos de salário mínimo, aumentos reais de salários, mas houve também uma expansão muito grande do crédito, né? De facilidade de compra. Os produtos industriais se tornaram mais baratos, por força até da globalização. Quer dizer, você hoje tem uma televisão, por exemplo, cujos componentes vêm da China, ou ela é praticamente feita na China e montada aqui no Brasil. Isso se tornou muito barato para o consumidor. Ele passou a ter acesso a produtos que há 10 anos atrás eram produtos de luxo. Sim. Né? Uma televisão de tela plana, um telefone celular, né? Uma Próprios geladeira automóveis. E os próprios automóveis. Então, a política de estímulo ao consumo, de conceder isenções fiscais a determinados setores, como automobilístico e de linha branca, né? Estimulando, portanto, mais consumo, né? As políticas de expansão do crédito, né? Isso tudo, num país em que a taxa de investimento é muito baixa, quer dizer, poupa-se pouco e a taxa de investimento em relação ao PIB é muito baixa, isso gera um impasse. Quer dizer, você não tem capacidade produtiva para atender um crescimento contínuo da demanda como esse.
Olha, eu comecei a me interessar um pouco sobre questão de orçamentária aqui na Assembleia. E a coisa que mais me indignava, eu acho que hoje eu já entendi, né? Essa questão da capacidade de investimento. Como é que um Estado como São Paulo, eu estou colocando o Estado como São Paulo porque eu não sei o parâmetro da União, tem um orçamento de 250 bilhões em 2015, por exemplo, e só tem 7% de capacidade de investimento. Aí a gente começa a imaginar exatamente aquilo que a gente está falando, o inchaço da máquina administrativa. Para que tanta secretaria ou para que tanto ministério? Seria um caminho, ou seja, a nossa União, ou seja, o nosso país, sentar como uma dona de casa e começar a fazer as contas de novo. Olha, eu tenho isso, eu posso economizar aqui, eu posso gastar ali, para aumentar tanto essa capacidade de investimento, quanto mais, dar mais segurança às nossas relações internacionais. Eu não sei se eu fui clara nisso. É possível fazer um livro caixa diferente a partir de agora? Ajudaria, Não é né, no só caso? possível, como isso seria desejável, né? Só que não se faz. São Paulo ainda está numa situação melhor que o governo federal. Sim. Né? A capacidade de investimento do governo federal é muito baixa. Mas eu digo a capacidade de investimento da sociedade como um todo. Sim. Quer dizer, quando se pensa que na China, por exemplo, a taxa de investimento em relação ao PIB é superior a 40%, que na Índia é mais de 35%, e por isso explica o crescimento acelerado da China e agora da Índia, e no Brasil é de 16%, 17%, às vezes chega a 18% do PIB. Nós estamos falando do investimento privado e público. Sim. Então, isso é muito pouco para sustentar um crescimento maior do que esse que a gente vem tendo, que é medíocre. Entendi. Mas o investimento público não impacta diretamente? Sim, mas o governo não tem capacidade de investimento. É exatamente isso que eu coloco. Por isso Quer que dizer, refazer as contas seria uma forma até de aumentar isso. Como é que um governo com 39 ministérios, com uma máquina pública absolutamente fora de propósito, né? E investindo pouco, ele não tem condição de investir. Né? Os gastos públicos são gastos de custeio. Em grande parte, dessa máquina absurda. Então, a capacidade de investimento é baixa. Sem planejamento, né? A gente vive a Previdência. Sim, e tem mais uma coisa, essa crise toda de infraestruturas que nós temos no país, quer dizer, infraestruturas obsoletas, né? Sem capacidade de dar vazão à demanda de transporte, energia, comunicações, etc. Inclusive, a grande saída para uma dificuldade de investimento do governo, que seria chamar o capital privado, né? Você, quando está num clima de falta de confiança, de insegurança jurídica, você não consegue atrair o capital privado também para isso, né? A não ser aventureiros. Claro. Exatamente. Ou alguém que acha assim, não, é o momento ideal para se investir no país. A gente viu uma época aí onde alguns produtos eram proibidos na Europa, vide a Shell, né? Foi proibida a industrialização ou a fabricação de determinados produtos na Europa e eles vieram para o Brasil para poder fabricar, né? Tem também a questão da oportunidade. Mas eu tenho só 3 minutos, vamos falar rapidinho, o carnaval está aí. Eu não sei o que o Dr. Joseph vai fazer no carnaval, se vai viajar, vai descansar, mas a gente já sabe que vai ter um movimento positivo no carnaval paulistano, principalmente na questão de entrada de recursos. 90 milhões de reais devem entrar aí na Receita de São Paulo. Vamos lá. O Carnaval de São Paulo deve gerar este ano 90 milhões de receita para a cidade, de acordo com estimativas divulgadas pela SP Tours. Ano passado, o feriado reuniu 120 mil pessoas nos 4 dias de desfile. Destas, 15 mil eram turistas, número que deve se repetir em 2015. Os gastos devem aumentar aí, por turistas, devem gastar mais ou menos cerca de R$800, numa média de dias, né? De 2,6 até 4,4 noites, na verdade. Positivo para a cidade, um momento, né, que se pode aproveitar até quem está aí incluída nessa taxa de desemprego, entrar e trabalhar 4 dias de forma até, vamos dizer assim, não oficial,
né? É um momento positivo para a cidade. Poderia até ser mais positivo, né? Esses grandes eventos que têm atração, inclusive, internacional, claro que eles poderiam até ser mais bem aproveitados, porque são realmente Mega eventos, mega né? eventos. Mas, de qualquer maneira, é uma oportunidade. E São Paulo, que já foi um dia o túmulo do samba, hoje mostra que tem essa capacidade também de aproveitar o carnaval como um evento de atração turística e de grande aporte de recursos para a cidade, né? Isso é positivo, sim. Agora eu fico pensando, tomara que não falte água, né? Não chova, para não prejudicar o desfile, e que não falte água no sambódromo, porque a gente fica imaginando essa quantidade de turista chegando na cidade. O senhor imagina? E abrir a torneira e não ter água para atender essa demanda? Mas talvez as pessoas só se deem conta disso na quarta-feira de manhã, na quarta-feira de cinzas. Pode ser que passem 4 dias sem sentir isso, né? Então, aproveitar o carnaval. O senhor gosta de carnaval? Tem escola de samba de preferência? Ou é um momento como outro qualquer? Ou já aproveitou mais, né? Eu diria que já aproveitei mais no passado, né? Hoje em dia, acho que é um momento para também aproveitar, se desligar de Descansar um tudo, pouquinho, né? descansar, que eu acho que é importante. Há várias formas de você desligar, né? O próprio carnaval não deixa de ser uma catarse que durante alguns dias as pessoas simplesmente desligam de tudo, né? E o país começa realmente o seu ano depois do após o carnaval, né? Já virou uma coisa cultural, né? E você vai ficar livre de mim até o carnaval. Vai dar um descanso da gente também, né? Afinal de contas, a gente se encontra toda quarta-feira de cinzas a gente não tem esse encontro, mas na outra semana nós vamos falar exatamente desses reflexos, de tudo isso, do carnaval, da questão da taxa cambial, durante essa época, essa semana aí de descanso. Para a gente não relaxar muito e continuar acompanhando de perto todas essas informações. E amanhã a gente vai falar sobre saúde. Afinal de contas, também no carnaval é preciso pôr a cabecinha no lugar, tomar cuidado com bebida, né? A questão do uso da camisinha, a juventude anda usando muita droga, então a gente vai conversar sobre isso amanhã com o Dr. Guilherme Olival. Eu agradeço mais uma vez o Dr. Bará e a gente vai ficando por aqui e temos um encontro, como eu disse, amanhã. Tchau!